Olá, meus amigos e minhas amigas do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Meu nome é Elane Martins, sou trabalhadora do GPEC. É com muita alegria que estou aqui novamente nesta plataforma digital para estudarmos uma passagem do Evangelho. Que a paz de Jesus esteja conosco e que a luz dos bons espíritos nos envolvam para que o nosso estudo possa desenvolver-se num clima de amor, de paz e de alegria. O tema de hoje é Semeia a Boa Semente, baseado na parábola do semeador. Esta parábola encontra-se no Evangelho de Mateus e de Marcos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, nos itens 5 e 6. É uma parábola interessante porque no texto do Evangelho tem a explicação da parábola dada por Jesus. Então tem a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador, feita pelo próprio Jesus. E também a parábola do semeador, ela traz elementos, símbolos da natureza para favorecer uma compreensão melhor da lição. Eu vou ler a parábola, ela é pequena, porque facilita o entendimento dos elementos que nós vamos discutir aqui nesse estudo. Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, e muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar. E toda a turba permanecera de pé na praia. E lhes falou muitas coisas em parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foi crestada. E por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvido, ouça. Que é a tradução de Haroldo Dutra, feita pela FEB. Então, na primeira parte dessa parábola, já tem uma lição aí específica ao nosso tema. O nosso tema é Semeia a Boa Semente. Então, é um tema que é específico à figura do semeador. Então, na primeira parte da parábola, saindo Jesus de casa, refere-se ao trabalho do semeador, mostrando que o trabalho na seara do Cristo é um trabalho dinâmico, é um trabalho de movimento. Ou seja, o trabalhador, o semeador, ele precisa ir até o campo, ele precisa trabalhar com a terra, preparar a terra para poder semear. Então fica um convite a todos aqueles que desejam ser um semeador na seara do Cristo, à disposição ao trabalho. Jesus está nos alertando aí a necessidade do trabalho. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desta parábola. Em seguida, vem outro ensinamento. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. A multidão carente de segurança e amparo aproximava-se de Jesus para receber o auxílio que necessitava. Então, é também uma lição para o semeador.
Aquele que se propõe levar a palavra, aquele que se propõe ser um trabalhador do Cristo, ele tem que estar preparado a receber todos aqueles necessitados, todos os necessitados que vão buscar o consolo por meio da palavra do Cristo e dos exemplos que o Cristo ensina. Então, quando nós estamos sendo um semeador, de alguma forma nós também estamos levando o magnetismo de Jesus. Nós estamos levando a habilidade de consolar, de curar, de ajudar. Então, segue aí outra lição da parábola. Iniciando a tarefa do semeador, eis que o semeador saiu a semear. Além de uma poesia, né? Esse trecho aí tem uma forma poética de nos convidar ao trabalho, de nos convidar a semear a semente, que muitos entendem que a semente é os ensinamentos de Jesus, são as leis divinas, as verdades universais. Então, para que nós possamos ser um semeador, nós precisamos semear, levar a palavra ao outro. Dentro dessa proposta, segue um requisito que é razoável, o entendimento desse requisito, para que nós possamos levar a boa semente, para que nós possamos preparar a terra para ajudar que o outro, a outra semente possa desenvolver-se, nós precisamos desenvolver essa semente dentro de nós mesmos, dar fruto. É o último solo da parábola. Caiu em boa terra e deu fruto. Então, para que possamos ser semeadores, nós temos que desenvolver a semente dentro de nós e devemos semear esta semente. É uma lição também que Jesus traz para nós, que essa semeadura é um patrimônio do Espírito, é um trabalho de cada um de nós. Então, nós podemos nos ajudar, mas cada um terá que fazer a sua parte, porque a semeadura, ela exige um esforço próprio do Espírito, um esforço, uma renúncia própria do Espírito, uma aprendizagem particular ao Espírito. Por isso que no final ele diz que a semente desenvolve a 100, a 60 e a 30. Porque até a boa semente, que é receptiva, né? Até a boa semente que desenvolve-se na boa terra, ela desenvolve-se de acordo com o nível espiritual de cada indivíduo. Então nós vamos perceber que existem os indivíduos que são aquele solo do caminho endurecido, que não foi preparado, o solo pedregoso, né? Cheio de pedra, o solo cheio de espinho e a boa terra. Então, iniciando por aquele solo do meio da beira do caminho. E vieram as aves e a comeram, né? O solo era tão duro que a semente não teve condições de penetrar a terra. Então, este solo ele é representado pelos corações, pelas mentes endurecidas, que não são receptíveis à palavra de Deus, que não aceitam os ensinamentos do Espírito, ainda estão envolvidos, né, nos desejos, nas expressões materiais,
são os materialistas. Eles estão à margem das orientações espirituais, alheios, indiferentes, não são tocados pela palavra, não são tocados pelas lições do Mestre. Esse terreno não está preparado para receber a semente, a boa nova. Deste solo aí, voltando a atenção para o tema da nossa palestra, do nosso estudo, que é o semeador, aquele que leva a boa semente, deste solo aí, o que é que nós podemos tirar tirar a lição para o semeador? O semeador, ele pode ser um colaborador do Cristo, ajudando a preparar esse solo, ou seja, ajudando a estes irmãos a ser sensíveis às palavras do Cristo. A gente pode, por meio das nossas posturas, do nosso movimento, das nossas caminhadas, das nossas andanças, podemos trabalhar em prol desses irmãos, fazendo com que eles possam sentir a presença do amor, a presença dos bons sentimentos e, com isso, serem sensibilizados, serem tocados e começarem a despertar para as lições de Jesus. Então, nós podemos ser colaboradores do Cristo no preparo deste solo, assim como outros foram colaboradores de Jesus em preparar o nosso solo. Se hoje nós já somos sementes que aceitamos as lições de Jesus, é porque nós já trabalhamos este solo, já preparamos este solo. E com certeza nós tivemos ajuda de outros irmãos que estavam mais preparados que nós. Nós tivemos ajuda de outros semeadores. Então, hoje, para nós, o nosso desafio é sermos semeadores. Mas, para isso, precisamos adquirir, todo o respaldo que o semeador exige. Nós precisamos ter essa disposição ao trabalho, precisamos ficar sensíveis a todos aqueles que ainda não têm condições de entender a palavra, mas nós podemos ajudar de alguma forma. A oração também é uma forma da gente levar a boa semente. O outro pode até não saber, o materialista pode até não saber que a gente está fazendo oração para o mundo, que a gente está fazendo uma vibração para que a Terra se torne um planeta mais justo, um planeta mais feliz, um planeta mais amoroso. Ele pode não estar dando importância, está sendo diferente, mas está acontecendo aquele trabalho de vibração em prol do planeta. Aquele trabalho de amorosidade em prol do planeta está sendo feito independente da sua vontade. E que, de alguma forma, em algum momento, esse trabalho daqueles que desejam, que acreditam na palavra do Cristo, vai influenciar naquele terreno. De alguma forma, vai ajudar aquele terreno a se preparar para receber a semente, para receber a boa nova. Então, fica aí esta lição. Seguindo a parábola, nós vamos para o solo pedregoso, onde não havia muita terra, tinha pedras. Então a semente encontrou uma terrinha ali de forma superficial, germinou, mas quando veio o mau tempo, o vento, a chuva, o sol, ela não suportou. Por quê? Porque ela não tinha raízes que pudessem sustentá-las diante daquela adversidade. Então, essas pedras configuram-se na parábola do Cristo como as nossas imperfeições. Aqueles registros nossos que nós trazemos na nossa atual existência
e que precisa ser ressignificado, reeducado, que precisa ser superado. Então, essas pedras é como se fossem os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas limitações. E lá no Evangelho diz que este solo recebe a semente. Ou seja, esses espíritos, eles recebem com bom grado, com alegria a semente. Mas não diante de qualquer dificuldade, por não estar firme, não estar seguro em relação à sua fé, por ainda não ter construído o solo fértil, o solo mais preparado para receber a semente, eles acabam vacilando. Então, no Evangelho, chama a atenção para que nós possamos tirar essas pedras, ou seja, superar essas limitações, esses vícios que nós temos e precisamos educá-los. André Luiz chama esses vícios, de condicionamentos ou reflexos dominantes da nossa personalidade. Então, esta semente que cai no solo pedregoso, ela está pronta para o trabalho do autoconhecimento, porque ela já consegue ouvir, sentir e ver as lições de Jesus, porque ele disse lá no Evangelho, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, esse indivíduo já consegue ouvir a lição. Só precisa tirar as pedras que estão impedindo, que não estão permitindo que ele resista às vicissitudes, às dificuldades. Porque todo trabalho em direção ao Cristo exige renúncia. Todo trabalho em direção ao Cristo exige desapegar-se da matéria. Exige muitas vezes ressignificar conteúdos, ressignificar paradigmas, ideias. Muitas vezes as ideias, os conteúdos, os paradigmas do espírito não são os mesmos da matéria. E às vezes separar-se desses paradigmas materiais exigem do espírito um esforço muito grande, a pedra, a dureza, o peso. Mas aquele que está disposto a seguir o Cristo vai se superando. E qual é a tarefa do semeador neste papel, neste momento? É ajudar este irmão a tirar essa pedra. Não é condená-lo, não é apontá-lo, não é excluí-lo, é ajudá-lo. É ajudá-lo a tirar a pedra, a melhorar-se, a reconhecer que precisa de ajuda. Então, o semeador tem um papel importantíssimo nessa tarefa do autoconhecimento do outro, porque ele pode deixar o cenário mais agradável para que o outro tenha mais confiança, para que o outro se sinta mais seguro. Ele pode carregar um pouco a pedra, diminuindo assim o peso do outro. Mas o semeador, ele deve estar preparado, ele deve ter condições de carregar esta pedra. É por isso que o semeador encontra-se naquele indivíduo que a terra já está preparada, ou seja, ele já tem as condições de fazer a semente desenvolver-se e dar fruto. E tem condições de dividir esse fruto com o outro. A próxima lição é o que cai nos espinheiros, Como a semente se desenvolve, mas os espinheiros sufocam, não permitindo o desenvolvimento daquela plantinha. Da mesma forma, dá-se em relação à nossa vida espiritual. A gente aceita também aquela mensagem, fica alegre diante da mensagem, acredita na mensagem,
mas não tem a coragem de se desvencilhar das sensações e dos interesses dos bens materiais. Esses bens materiais falam mais alto, né? São mais expressivos em relação às nossas escolhas. Então, esta semente, ela também não está preparada para receber de forma completa as lições de Jesus. E mais uma vez, o papel do semeador é ajudar aquele indivíduo que fica confuso, que sente-se sufocado pelos bens materiais, sente-se sufocado pelos desejos materiais, reconhecem os valores do espírito, reconhece que o patrimônio espiritual não é a matéria, mas mesmo assim é fraco diante das renúncias que a palavra de Deus exige, diante do desapego. Então o semeador, ele é um trabalhador também para ajudar esses irmãos. Uma palavra de otimismo, uma explicação de uma parábola, de uma lição do Cristo, né? O exemplo de poder viver sem muitos bens materiais, o exemplo mostrado que pode se viver de forma feliz sem seguir exclusivamente os paradigmas da matéria, mostrando a cada um a verdadeira, como é que se pode dizer, a verdadeira importância da matéria, trazida por Jesus no seu Evangelho. E aí nós vamos chegando à terra boa, né? Que dava fruto. E é interessante que Jesus traz que a terra dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Isto é, até aquele solo que estava preparado para receber a semente e que desenvolveu a semente e que a semente deu fruto, até este solo tem níveis espirituais. Tem uns que desenvolvem aquela semente 100%, tem outros que desenvolvem 60% e tem outros que desenvolvem 30%. Mas o importante é a gente perceber que neste solo a beleza já está preparado para o desenvolvimento da semente. E o mais importante ainda, é que esta semente ela não vai ficar parada. Ela vai ser dividida por aqueles que ainda não conseguiram. Então a beleza do semeador, do que leva a boa semente, é poder compartilhar o seu patrimônio espiritual com o próximo. É poder ajudar o Divino Mestre Jesus na tarefa de iluminação do planeta Terra. É ser um colaborador do Cristo nessa tarefa, que muitas vezes é árdua, muitas vezes exige muito de cada um de nós, mas ao mesmo tempo temos a certeza que é o caminho correto. Temos a certeza que o caminho da paz que nós buscamos, que o caminho da felicidade, nós só podemos encontrar por meio das lições do Mestre Jesus, que encontram-se em todo o universo, em diversas culturas. Nós vamos encontrar o que Jesus nos ensinou, porque Ele é o nosso guia, é a nossa luz, é a nossa fonte. Então, meus irmãos, fica o convite aí para sermos semeadores, para sermos aquele que leva a boa semente. E neste momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia, onde o distanciamento social às vezes limita, muitas vezes, trabalharmos de forma plena no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita ou em outros ambientes, mas nós não podemos
nos desanimar. Devemos buscar o nosso potencial criativo e criar novas formas de auxílio mútuo, novas formas de poder levar a boa semente, principalmente aos corações que sofrem. Neste momento de incerteza, de medo, de dor, muitas pessoas estão sofrendo e cabe àquele que não está sofrendo muito levar um pouco de consolo, de alegria para aqueles que necessitam. Esta é a tarefa do semeador. Este é o convite do Cristo para sermos semeadores. Assim, fica aqui a mensagem: semeia a boa semente. Que possamos semear cada dia da nossa existência a semente, os ensinamentos de Jesus, por meio das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso trabalho, das nossas construções. Que possamos ser um trabalhador digno da seara de Jesus. Porque a cada dia Ele nos dará mais força ainda, Ele nos dará mais esperança, Ele nos dará mais recursos para que possamos ajudar o outro. Porque essa é a lei, o auxílio mútuo. Este é o caminho que leva a Terra a ser um planeta melhor, um planeta mais feliz. E está em nossas mãos. Fica aqui o convite de Jesus para sermos semeadores, para levarmos a boa semente. Mas precisamos, antes de tudo, desenvolver esta boa semente em nós mesmos. E nós fazemos isso por meio do estudo, dos ensinamentos de Jesus, do esforço íntimo, do trabalho em melhorar-se e, sobretudo, no auxílio ao próximo. Agradeço a atenção de todos vocês, a participação de vocês e que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Eu creio que nós somos capazes de construirmos um mundo melhor, que nós somos trabalhadores com competência e com potencialidade para ajudar o Cristo na tarefa de iluminação da Terra. Vamos edificar o reino de Deus aqui na Terra. Vamos transformar a Terra num planeta melhor, um planeta mais justo, mais amoroso, mais pacífico, por meio de atitudes, de palavras, de ações e inovações. O cristão também precisa desenvolver o seu potencial criativo e criar novas formas contextualizadas à realidade atual, para que possamos alcançar todos, jovens, crianças, idosos, todos. Por exemplo, as tecnologias é uma inovação. Estamos impossibilitados de nos reunirmos na nossa querida casa, mas isso não impediu de estarmos aqui juntos estudando o Evangelho de Jesus. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês. Obrigada e até breve. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.